Vamos lá então. Será que existe pessoa do mal? Será que o ser humano é imperfeito? Eu resolvi fazer um vídeo aqui que eu tenho certeza que, pelo que eu conheço, 99% das pessoas, elas nunca pararam para pensar nisso. E outra coisa, elas discordam quando escutam ainda. Você sabia que o ser humano ele é perfeito? O ser humano é perfeito. Vamos lá. Segundo os estudos, a criação, segundo para quem é cristão e acredita que existe um Deus, todas as informações de quem é temente a Deus dizem que Deus é perfeito. Quando alguém é perfeito, ele faz algo de errado. Se um ser perfeito, para continuar sendo perfeito, tudo que ele faz tem que ser perfeito. Quem fez o ser humano? Não foi Deus? Se nós somos criaturas de um Criador perfeito, como que nós não somos perfeitos? Aí vem uma diferença entre a palavra somos perfeito e estamos imperfeito. Existe uma diferença entre ser e estar. Nós podemos estar tristes, mas nós não somos seres tristes. Muitas vezes nós podemos estar errado, mas nós não somos seres errados. Imagine o que explica eu estar aqui falando com vocês. Os nossos corações estão batendo, o sangue circulando, todos os órgãos funcionando, nós estamos escutando, vendo. Como que pode alguém ter ousadia de dizer assim que o ser humano é imperfeito? O ser do ser humano, ele é perfeito. Mas devido às nossas escolhas, devido a uma coisa chamada livre-arbítrio, a gente faz escolhas erradas. Um exemplo, quando a gente escolhe comer o que quer, quando a gente escolhe fazer o que quer, a gente acaba cometendo erro nessas escolhas. Então nós estamos errados, nós estamos imperfeitos. Toda pessoa que escolhe, tipo, a preguiça, que escolhe a rebeldia, que escolhe tudo mais fácil, tudo mais rápido, é uma escolha. Nessas escolhas, nós estamos imperfeitos. Mas o nosso ser não muda. Se para Deus o ser humano é perfeito, por que de um ser humano para o outro não é? Eu não te conheço, você que está me assistindo. Alguns eu não conheço, outros eu conheço. Mas independente de eu conhecer ou não, nós somos criaturas de um Deus perfeito. Então nós somos perfeitos. Se nós escolher fumar, escolher beber, escolher droga, seja lá o que for, nós cometemos escolhas erradas e passamos a estar. O que muita pessoa pega é aquela mensagem que grande parte das religiões dizem: o ser humano não presta, o ser humano é imperfeito, o ser humano não vale nada. Mas se nós ler, por exemplo, o capítulo 1 de Gênesis lá, vamos botar do versículo 20 em diante, que fala que no sexto dia Deus criou o ser vivente, criou o ser humano, e ali diz, fazendo a sua imagem e semelhança. Se Deus criou o ser humano, sua imagem e semelhança, que na verdade o ser humano ele tem o Espírito de Deus com ele. Se ele está fazendo um monte de coisa errada, ele ainda tem o Espírito de Deus com ele. Só que é questão de escolha, ele escolhe não se aproximar de Deus. Deus não muda a distância, Deus não abandona pessoas, Deus não pune pessoas e também nem gratifica pessoas. Deus é um reflexo de uma palavra chamada justiça, é merecimento. Se eu plantar só milho, Deus não vai providenciar que eu colha abóbora, morango, repolho. Se eu plantar, um exemplo, só feijão, Deus não vai providenciar que eu colha arroz.
que eu colha morangos, é justo de acordo com o merecimento. Trazendo para uma outra visão, se eu plantar só reclamação, só crítica, só julgamento, se eu usar Deus, usar a Bíblia, usar a palavra, usar a Escritura para julgar quem está certo e quem está errado, Deus vai me dar o que de volta? Por isso que lá diz, não julgues para não ser julgados. Na mesma medida que você julgar, também será julgado. Por que a pessoa, em vez de julgar os outros, não julga a si mesmo? O ser humano, ele é perfeito, mas ele está imperfeito. Então esse vídeo aqui eu fiz devido a muitas conversas no dia a dia, muitas pessoas aí que eu tenho conversado, conhecido, as pessoas sempre fazem esse questionamento. Uma criança desde que nasce já não presta. O ser humano já é fruto do pecado. Será que o ser humano é fruto de um pecado? Só porque teve sexo entre um homem e uma mulher já é pecado? Deus fez tudo tão perfeito que nós não conseguimos gerar pessoas em laboratório, como tem muitos aí que estão falando, um monte de experiência científica. Não tem como gerar ser humano a não ser da origem de um óvulo, de um ato sexual, o esperma, e assim por diante, aquele processo todo que a gente já sabe. Será que isso não é perfeição? Então, não cabe a nós julgar que o ser humano é ou não é. Cabe a nós analisar onde nós estamos, se nós estamos correto ou não, cabe a nós também. Não precisa nem comunicar aos outros. Procurar o exemplo que Deus já deu para nós na Terra. Qual o maior exemplo que Deus deu para o ser humano ser mais próximo de Deus? Jesus Cristo. Amar o próximo como a si mesmo, ser grato, perdoar, respeitar seu semelhante, se dar o respeito, ser humilde, ter paciência, ter uma vida organizada, disciplinada, concentrada, com responsabilidade, com compromisso. É simples. Beleza? Então, é essa reflexão. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixa o seu like, mais importante de tudo, deixa o seu comentário e me ajude a compartilhar com outras pessoas. Divulgue nas suas redes sociais. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.